Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Desmistificando Brana, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Brana. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje é do quadro Mulheres de Coragem, que está estreando aqui no canal, trazendo testemunhos e bate-papo com as irmãs. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa seu like. Se você gosta desse vídeo, comenta. E se você não gosta dos vídeos do canal, comenta aqui também. Diga que não gosta dos vídeos, tá bom? O engajamento de vocês é importante. Compartilhem o vídeo para alcançar mais pessoas. E hoje a gente está aqui com a irmã Raquel Borcanelli, que vai dar o seu testemunho. Seja muito bem-vinda, irmã. E já nos conte aí um pouco sobre você, como que você conheceu a mensagem e como foi que você saiu da mensagem de William Brana. Boa tarde, né? Não sei que horário você está vindo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para a gente é finalzinho de tarde, início de tarde, né? Antes de começar, eu gostaria de, assim, pedir a Deus que nos ilumine, que esse testemunho, né, que essas palavras alcancem os corações, as pessoas que realmente precisam de uma libertação. A gente está aqui não é para combater, não é para perseguir ninguém, mas é para servir de alerta e de inspiração para as pessoas que necessitam dessa saída. Bom, eu conheci a mensagem no ventre da minha mãe. Minha mãe, quando eu nasci, ela já era da mensagem, né? Lá em Goiânia, eu sou goiana, moro em São Paulo há 20 e tantos anos, desde que eu casei, 28 anos, acho que é mais ou menos isso, mas eu conheci a mensagem desde o ventre da minha mãe, então eu fui nascida, criada, apresentada quando eu era bebezinha pelo pastor Joaquim Gonçalves, né, pelo que hoje eu chamo de ancião, não gosto de chamá-lo de pastor, e até, assim, a proximidade da minha família com eles foi muito grande, né? Porque meu pai era diácono, meu pai era o João da Luz Rosa, não o João Rosa Xavier, mas o João da Luz Rosa. No início da mensagem, meu pai levava o pastor Joaquim para fazer esses programas de rádio, então ele era, digamos, um dos braços direitos do pastor Joaquim e o Luiz Serrano. Então a proximidade com a minha família foi muito grande. E ele me apresentou, fui batizada lá por ele, fui casada por ele, então, assim, passei toda a minha juventude tentando dar o máximo de mim para viver essa mensagem. Então, você perguntou como que eu entrei na mensagem, né? Então, eu fui entrada, né? Então, eu já nasci na mensagem, eu não tive escolha. Então, eu nasci e continuei. Você perguntou como que eu saí também, foi isso? Isso mesmo. A minha saída se deu de forma gradual, até que um dia eu falei, basta, como assim de forma gradual? Em 97 eu casei e vim para São Paulo, eu tinha muito medo, porque eu sempre fui uma pessoa extrovertida, falante, dinâmica, e a igreja não via as mulheres assim com bons olhos, né? A gente que é dinâmica, extrovertida, a gente não é tida com bons olhos, né? E porque uma mulher tem que ser casta, né? Eles chamam, né? Falavam castas, boas donas de casa. Eu sou uma boa dona de casa, mas eu também sou uma profissional excelente naquilo que eu faço. E eu saí, foi assim, quando eu me casei e vim para cá, eu tinha muito medo. Eu falava, gente, quando eu me vi longe de meus pais, da igreja de Goiânia, eu não vou ser cristã. Eu pensava, será que eu vou ser cristã? Porque tinha uma coisa dentro de mim que falava assim, que eu não era correta para aquilo, que exigia-se demais de mim. E eu vou chegar mais para frente porque eu quero falar uma coisa depois, mas mais para frente. E aí eu continuei, aí eu comecei a frequentar a Rua da Figueira, a igreja aqui de São Paulo, né, do pastor Adildo Souza Sena, e eu e meu esposo morávamos no centro, fizemos amizade com o pastor Valtair e a esposa dele, eram pessoas que a gente tinha proximidade, e a gente foi, né? A gente foi indo, depois mudou lá para São Leopoldo com o Baldino, continuamos frequentando a igreja, mas sempre tinha uma coisinha assim, sabe? Quando você olha assim para o lado, olha para as irmãs, olha para todo mundo, fala: o que eu estou fazendo aqui?
Mas eu dizia amém, eu ia e falava, não, é o espírito de rebeldia que tem me tomado, eu não posso ser assim. Ouvia certas coisas de púlpito que, né, sobre as mulheres, sobre as mensagens do irmão Brana, mas eu ia. Só que aí eu parei, fui parando de ir gradativamente. Eu falava para meu esposo, eu tô cansada hoje, trabalhei demais, não vou, né, porque a gente não tinha carro. E aí ele ia sozinho, na Santa Ceia, nos cultos de domingo, e eu não ia, e ele disse que entendia, né? Por fim, quando foi, antes de estourar aquele boom de Goiânia, aquela coisa toda, eu sempre tive vontade de usar brinco, tá? Sempre tive vontade de usar brinco. E aí eu procurei na Bíblia, falei, gente, quer saber? Eu vou furar minha orelha. Aí eu procurei, aí eu falei com meu irmão, que é o Helder, né, que mora lá na Suíça, em Geneve. Falei, Helder, alguma coisa fala sobre brinco? A Bíblia? Ele falou, não, só fala que é pra gente não ser conforme ao mundo, conforme é de conformidade, igualdade. Perguntei pro pastor Júnior, também não. A gente, tá minha orelha furada. E aí eu não vou responder algumas coisas, porque eu sei que você vai me perguntar. Mas então é isso, eu fui saindo gradativamente, quando eu me vi eu já não estava mais. E quando estourou tudo, lá de Goiânia, eu falei, não estava mesmo, tchau, fui, não quero ir. Foi isso. Ai, que bacana. E você falou ali da questão profissional, estudar. Como foi para você estudar e ser a profissional que você é hoje dentro da mensagem? A gente sabe que mulher na mensagem tem muitas restrições, né? Como você disse, né? A mulher tem que ser toda envolta em casa ali, feita para ficar em casa, cuidar dos filhos, muitas vezes até repreendida se ela estuda fora, né, ali tem um emprego fora, no caso, estuda e tudo mais. Como foi para você esse processo? Tardio, foi um processo tardio. Se eu tivesse começado a trabalhar fora, desde que eu tive essa capacidade, né? Desde que eu terminei os estudos e tudo, eu já estaria me aposentando hoje. Né? Daqui uns dias eu já estaria me aposentando, mas não, foi muito tardio. Eu sempre quis estudar, mas sempre teve aquele conflito sobre faculdade e igreja. O que eu ouvia da igreja de Goiânia, do púlpito, era que a mulher que vai para a faculdade, ela se perde, desculpa a palavra, vira vagabunda. Desculpa, essa palavra, resumindo, era isso que a gente ouvia. A mulher não tem estrutura, a mulher não tem firmeza de caráter para frequentar uma faculdade, ela vai se perder. Como se a gente fosse levada ao léu, levada pelas pessoas, como se a gente não tivesse uma consciência. Mas, cara, na verdade, do jeito que eles instruem as mulheres, os homens, as crianças, ninguém, é muito raro, uma pessoa que frequente o tabernáculo da fé que se conheça. Eles não se conhecem, porque a maioria das pessoas, Ana, vive uma vida que não é delas e que não são elas. Por exemplo, eu sempre fui extrovertida, dinâmica, falante, só que eu me podava, eu me privava de ser assim, eu tinha medo. Porque na maioria das vezes que eu agia conforme eu sou, a minha personalidade, eu era taxada como uma moça assanhada. Ela é assanhada. Assanhada é sua vovozinha, antes que eu me esqueça. E aquilo me perseguiu muito tempo na minha vida. Ela é assanhada, ela é regateira, ela é oferecida. E não é nada disso. Eu sou uma pessoa alegre, espontânea. Não tem, então, assim, colocavam-se rótulos nas pessoas que elas, das quais elas era muito difícil. Então, assim, o profissional, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, uau, que loucura, é isso daqui. Eu não vou ficar só em casa, eu não quero só ficar em casa. Eu quero ajudar meu esposo, eu quero crescer junto com meu esposo. E eu comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade. Lá eu trabalhava também, tá? Eu trabalhava no jornal Diário da Manhã, eu era secretária de redação. Por aí eu já era tido como, né? Porque, nossa, ela trabalha no jornal, né? E o meu sonho, na verdade, era ser jornalista. Eu tinha muita vontade de ser jornalista. Muita, 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 muita. Mas eu não podia ser jornalista. O quê? Usar maquiagem? Usar uma calça esporte, uma calça comprida?
Olha, teve uma época que eu arrumei um emprego muito bacana, a empresa era Transbrasiliana Encomendas e Cargas, e eu ia trabalhar no escritório. E só que lá, por ser uma transportadora, eu tinha que usar calça comprida. Eu estava trabalhando e meu chefe chegou em mim de RH e falou. Aí eu falei, não, não quero. E saí do emprego. Saí do emprego, ó, que linda, ela deixou de trabalhar lá, porque, olha, a fé dela, que maravilha. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. E aí eu vim para cá. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a estudar. Aí eu fui fazer uma faculdade que eu podia pagar, que eu tinha condições. Consegui, me formei professora. Eu sou pedagoga, sou professora de letras e estou fazendo psicoterapia agora, psicanálise. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a se conhecerem, a se entenderem, a se respeitarem, a serem elas mesmas e só mudar aquilo que precisar ser mudado de verdade, como egoísmo, falta de amor pelo outro, falta de amor próprio. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que mudar nelas, mas elas têm que ser elas mesmas, autênticas. Ah, que legal. Você já meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer agora, mas você disse que teve vontade de ser jornalista, mas não pôde realizar esse sonho. Teve mais algum outro que você teve, algum outro sonho dentro da mensagem que você tinha e que você não pôde realizar por conta da mensagem? Eu sempre fui uma pessoa aventureira. Eu sempre quis pular de paraquedas, fazer mergulho, essas coisas assim. Só que eu me podei de tudo isso, porque não era apropriado para uma mulher, né? Não era apropriado. Então, a gente deixa de viver muitas coisas, muitos sonhos, muitos desejos por causa disso. Ah, eu queria ser aeromoça, teve uma época que eu queria ser aeromoça, não pode. Aeromoça, eu lembro que uma vez uma pregação que o pastor falou que são almas encarceradas. Então, assim, eu queria fazer intercâmbio, um monte de coisa, mas sempre eu barrava ali. Não, se eu for fazer isso, eu vou me perder, porque eu não vou dar conta, o mundo vai me engolir, e pronto. Eu deixei de ver muitas coisas. Sou grata a Deus por onde eu estou hoje, por quem eu sou hoje, pela vida que eu tenho, mas eu poderia ser e ter tido muito mais, muito mais. Poderia ter realizado muitos mais sonhos, né? Deixar muitas frustrações. Eu fico triste, porque eu conheço pessoas que têm o dom de ser médica, teriam o dom de ter sido médicas, e outras coisas mais, mas falaram, meu pai falou que eu não ia frequentar a faculdade. Eu ainda não tive isso, meu pai não tinha esse problema. Apesar do meu pai ter sido o braço direito do Joaquim Gonçalves durante muito tempo, né? Só que depois ele saiu da igreja, ele se desviou, não sei porque a história é muito longa, sabe? A gente tem um envolvimento muito próximo com a família do Joaquim Gonçalves. Tanto que o meu nome, quem colocou o meu nome em mim foi a irmã Neuza, a esposa dele. Porque aí eles falaram com meu pai, olha, se for menino, é o Joaquim que vai colocar o nome, Joaquim Gonçalves. Se for menina, é a Neuza. E a irmã Neuza colocou 2 papéis, Léia e Raquel, e acabou tirando Raquel. Então, assim, e tem outras histórias muito curiosas também, muito interessantes, que envolvem essas 2 famílias, que uma hora, se você quiser, eu te conto. A irmã falando, né, de não poder ser aeromoça, tudo mais. Eu queria fazer balé, queria fazer karatê também, não podia fazer essas coisas. Quando eu falei que eu queria fazer balé, sim, para você ficar com as pernas aparecendo. Ai, gente. Ai, cada coisa, né? A gente deixa de fazer muita coisa. Jogar vôlei com short ou então calça por baixo, misericórdia, vem no jogo, não fica. Nossa, eu fazia educação física, minha mãe me obrigava a usar saia rodada, que ela mandava fazer de uniforme, e daí botava a calça por baixo da saia. Era assim que podia usar calça, não podia usar calça de outra forma. A gente está rindo aqui agora porque nós somos mulheres maduras, passamos por isso, ficou lá para trás. Mas imagine hoje, no tempo de hoje, crianças, adolescentes, que ainda são obrigadas a fazerem isso. Nossa. Que vergonha, que bullying, que preconceito que elas não sofrem.
Gente, Sim. isso não tem nada demais, pelo amor de Deus. Nossa, no frio lá, eu morava no sul, porque eu sou sulista, né? E aí, lá no frio de -1, -2, tem que andar com meia calça, assim, passava muito frio. Nossa, eu ficava com muita raiva. Não podia colocar calça, era meia calça grossa e saia por cima, misericórdia. Eu Desse passei jeito. em São Paulo, viu? Quando eu casei e mudei para cá, era muito frio, né? Aqui fazia muito frio. Hoje não faz tanto frio assim, não. Tudo mudou, né? Mas fazia muito frio. Eu tinha umas meia grossa aqui, fio 80, fio não sei o quê, e bota até o joelho, para ver se. E quando aquele vento batia por debaixo da saia, a gente, vocês não sabem, é horrível. Você que morou no sul e quem pegou o frio de São Paulo aqui sabe como que é. Nossa, horrível. E, irmã, qual das historinhas que são contadas sobre a mulher que você ouvia nos cultos, assim, que você acha mais ridícula? Qual delas? Ai, meu Deus, a mulher do presunto. Eu acho que essa é a clássica, né? A mulher do presunto é ridícula. Tinha uma pregação também que comparava a mulher que pintava os olhos com os olhos olha o olho da vaca. Ah, meu, fala Meu sério. Deus do céu. Você lembra dessa? Eu não, Eu essa eu lembro não cheguei a ouvir. meu, escolhendo uma noiva, eu li para ser bonitinha, igual conforme, escolhendo uma noiva para ver se algum rapaz da mensagem se interessasse por mim, porque eu achava que eu tinha os olhos da vaca. Nossa! Olha, meus olhos são marcantes e eu achava que meus olhos eram da vaca. Aquela vaca descontrolada, aquela vaca doida. Ela não vai ser uma boa mãe, ela não vai ser uma boa parideira, ela não vai amamentar direito. Então, assim, eu me sentia aquela vaca ruim. Nossa, Você lembra dessa história da vaca, né? Quase ninguém lembra. Eu lembro, porque eu não lembro. eu participava de todos as reuniões de jovens, e na época, foi na década de 80, que eu competia do lado das irmãs, eu e a irmã Valéria, que nem sei que fim levou ela, coitada, e do lado dos homens era o Isaías, que hoje é o pastor Isaías. Então era disputa, as meninas, as irmãs, que era a Raquel e a Valéria ali, e o Isaías de lá. Então, assim, eu decorei aquelas mensagens todas, dele contando da mão, da luva ali que se encaixava, e aquelas contos de... Meu Deus, hoje eu paro e penso, meu pai, quanta insanidade. Nossa. E a mensagem gosta de enquadrar a mulher num estereótipo, num jeito, e aí se você tem alguma coisa que é diferente, a gente se sente muito mal, né? A gente fica com a autoestima até lá embaixo, muitas vezes, né? Eu lembro de uma vez que eu participava de todos esses encontros, né? Dos encontros mesmo de pastores, eu sentava lá na frente, nesses cultos de jovens, que foi uma época que eles começaram a fazer, não lembro se era sábado ou se era domingo à tarde, né? E eu lembro desses cultos que eu participava demais, aí eu casei. Aí quando eu me casei, aí uma vez eu sentei perto do pastor e fui conversar com ele. Ele virou do ancião, ele virou para mim e falou assim, não, eu não falo com você mais não, você perdeu a graça, você casou. Nossa. Eu pensei, mas não é das casadas que ele gostava? Eu não entendi esse comentário. Não foi caso. E o pastor local, ele que você congregava, ele era muito rígido com isso? Com a beleza das mulheres, assim? Pegava muito no pé? Todo mundo todo mundo que conhece a mensagem sabe quem é o pastor daqui de São Paulo, da capital, né? É um homem tido por ser um pouco machista, né? Ser bem rude, assim. Dizia que era o jeito dele, ele brincava de púlpito com a própria esposa de um jeito que a gente falava, Jesus, ele tá falando... Aí ele falava sério, mas era brincadeira, né? Então, assim, várias vezes. E eu, na época, né, que, assim, eu até tenho um testemunho bacana para contar, assim, que eu e meu marido, a gente passou por vários problemas. Tive 2 gestações que eu perdi o bebê, meu marido ficou muito mal, depois ele perdeu o emprego, e eu também estava afastada pelo INSS, a gente tinha comprado esse apartamento aqui, né, e tinha comprado, né, a gente tinha comprado esse apartamento e a gente passou por um tempo difícil, a gente ficou sem ir na igreja, e ele chamou, porque a gente tem que falar as coisas boas também, né,
E ele chamou a gente na igreja e falou, fiquei sabendo que vocês não estão vindo por isso, isso, isso e tal. A gente falou, ele falou assim, não, tá aqui, vocês estão devendo o quê? Então, isso ele fez, tá? Isso é um testemunho que eu dou, eu não posso deixar de negar isso, né? De falar isso. Aí ele nos ajudou, e quando a gente foi pagar de volta, ele falou, não, quando aqui se casa, a gente dá presente. Como vocês casaram em Goiânia, fica como nosso presente de casamento. Então, assim, teve isso. Só que, assim, a frieza da igreja, a falta de amor dos irmãos, assim, era tudo muito superficial. Eu sorrio e gosto de você, porque você está aqui, mas se você for embora daqui, eu vou te maldizer, como fizeram comigo. Quando eu saí, eu tinha uma cartinha que era porque eu saí do Tabernáculo da Fé, porque eu saí da mensagem. E eu postei isso no Facebook. E aí que se diz irmão, né, lá da igreja, ele até um dos líderes de cântico, né, daqui de São Paulo, ele escreveu umas coisas tão pesadas para mim, tão pesadas, que nem se eu fosse inimiga dele, eu esperaria que ele escrevesse isso para mim. E ele falou, foi mais ou menos assim, resumindo, foi tarde, eu nunca gostei de você, a igreja nunca gostou de você, a gente nunca te teve como membro, mais ou menos assim, sabe? E o que me chateou também foi quando aconteceu tudo, eu liguei para o pastor e perguntei para ele sobre a história. Eu liguei para ele. Eu liguei para ele e falei, o senhor me permite, eu lhe respeito, pelo respeito que eu lhe tenho, está surgindo um comentário disso. Ele falou assim, o que ele, tipo assim, ele falou que o que o pastor ancião fazia, ele não tinha nada a ver porque ele é daqui de São Paulo. Opa, como assim? Né? A igreja de São Paulo que eu sabia, né, que era sabido de todos, que todas as igrejas dizimavam para a igreja de Goiânia. Então você não vai saber para quem você está dizimando, né? E aí eu falei para ele, não, mas assim, deixa eu falar para o senhor. Aí eu contei a história, que era a história da moça, com que o pastor teria tido um caso. Ele falou assim, Aí ele, resumindo, disse, teve essa carta mesmo, ela escreveu essa carta, é verdade, mas ele já foi perdoado, já passou. Oi? Foi perdoado, vírgula, porque o que foi contado para a igreja era que a moça era Pinel, que a moça era tantã, perseguia ele, era tipo Atração Fatal do filme, né? Que a moça era uma doida varrida e que perseguia ele. Então, e ela foi tida como uma pessoa doida. O que não entendo é que a mãe dela continuou frequentando a igreja. A filha foi difamada de todas as formas, a mãe continuou indo, o cunhado continuou indo, e aí você fala assim, será que é insanidade das pessoas? E aí, é uma coisa curiosa que eu vou te contar que foi da minha juventude. Eu frequentava ali a Senador Jaime, e eu morava no setor do funcionário público. Para quem conhece Goiânia vai saber. Então, quando a gente ia embora sair da igreja, a gente ia pela Bernardo Saião a pé até chegar lá no funcionário público. Eu morava ali onde tinha uma ponte ali e tal. Eu morava ali perto, né? E aí um dia eu indo embora, porque eu era assíduo nos cultos, eu gostava demais, era o que me motivava. Eu vou falar, eu vou chorar, porque assim, sempre que eu falava do Tabernáculo da Fé, da minha igreja, eu falava com orgulho. Era a razão da minha vida. Assim, eu gostava demais, era a minha razão de viver, e eu batia no peito, e acho que se procurar postagens antigas no Facebook, lá vai ter eu falando, olha, essa é a minha igreja que ajuda as pessoas e tal, que ajuda as viúvas, que levam os doentes para o hospital, né, que tem esse serviço, que tem essa assistência social, né? E aí eu estava indo embora, desculpa aí, tá? Eu estava indo embora e eu vi essa moça com as irmãs dela, o pastor Joaquim na época tinha uma caminhonete, eu vi, ninguém me contou. Elas entraram dentro do carro dele e ele foi com elas embora. Eu até... E aí, só que olha que boba, inocente. Eu falava, ele tá dando uma carona, né?
Eu falo, poxa, aí eu até pensei, podia dar para mim, né? Porque é lá longe onde eu moro, né? E só que depois que tudo aconteceu, você vai somando as coisas. E assim, a questão do pastor daqui ter me ajudado fez mais que obrigação, desculpa aí, porque a gente vê filhos de pastor, família de pastor, tudo bem sucedida. Eles pagam para os filhos e para as filhas estudarem e se formar. Eles montam empresas para os filhos. Tudo com dinheiro do dízimo. E eles não olham nada para os irmãos. Ele nem ajuda os irmãos a serem o que eles gostariam que fosse. Como eu tenho sido ensinada hoje, como eu aprendi, gente, eu estou encantada. Assim, tudo, se eu tivesse vivido isso tudo que eu estou vivendo hoje lá atrás, eu seria uma pessoa muito melhor. Eu seria um ser humano melhor, eu seria uma cristã melhor, eu seria uma esposa melhor. Então, eu estou correndo atrás desse prejuízo que a gente teve desse tempo todo. E aí, aquilo que eu te falei da proximidade das nossas famílias, que a esposa do Joaquim Gonçalves, a original, a segunda, que nem a original, é a segunda, né? Foi a segunda, que eu vou evitar de falar nomes, né, para não ter problema nenhum, que Deus a tenha, ela criou uma amizade com a minha irmã, com a Mércia, aí eu falo o nome porque é minha irmã, criou uma amizade muito, assim, protetora, porque a minha irmã era uma menina linda, 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 porque até eu brinco e falo assim, Mércia, a gente era tão bonita, será? Por que o ancião lá nunca quis nada com a gente? Nunca procurou assim, né? Aí a gente foi analisar, primeiro porque meu pai era assim, ele era um homem violento. Meu pai, se alguém se engraçasse com uma das filhas dele, não ia ficar barato, não. Podia ser quem fosse. Meu pai não. E o pastor Joaquim conhecia meu pai. E, além disso, eu acho que a gente causava um pouco medo nas pessoas. Eu acho que ele tinha medo de pensar assim: se eu chegar essa aí vai botar a boca no trombone, vai me dar né? E as pessoas vão. Porque, assim. Uma coisa é acontecer com você e você falar. Outra coisa é você acontecer e falar, contar de uma forma convincente para as pessoas. Como aconteceu com aquela irmã que foi assediada e não permitiu, a única, né? Que não se permitiu e que botou a boca no trombone. Então, acho que ele tinha esse medo, né? Porque essa aqui eu posso ir fazer, essa aqui não. Essa aqui ela não vai ficar calada. Entendeu? E aí, voltando para a esposa dele com a minha irmã, ela ia para natação, levava a minha irmã. Ela ia para costureira, levava a minha irmã. Então, ela pegou a minha irmã e colocou do lado dela, parecia até uma dama de companhia. Mas hoje eu falei, Mércia, você entendeu o que ela estava fazendo com você? Ela estava te protegendo. Porque teve uma época que eu te falei que meu pai era um homem muito austero e ele pesava a mão na hora de corrigir. E qualquer coisa, e como era aquele negócio da mensagem, aquele homem machista, qualquer coisa que se fizesse, era bater. Ele corrigia batendo. E meu pai era um homem serralheiro, um homem forte, então, assim, ele batia na Mércia, e como ela era mais velha, ela sofria essa mão pesada dele. E aí o pastor Joaquim queria que ela fosse morar na casa deles. Olha a loucura. E a irmã Neuza falou, não, a gente não vai tirar você da sua família, a gente vai te ajudar, mas às vezes não vai tirar você da sua família. Então, que intenção seria essa? Então, hoje, assim, pensando, analisando friamente um monte de coisa, você fica analisando e enxerga a verdade, né? E o que tinha por trás daquilo tudo. Respondi o que você perguntou? Respondi, né? Sim, sim. No caso, se o pastor foi rígido, né, era a pergunta, mas dá para enganchar aqui mais outras coisas. Aqui era assim, sempre foi, né? Aqui em São Paulo era assim muito rígido, embora a gente mora na capital de São Paulo, que o mundo se moderniza, mas a igreja era bem tradicional, sim. O pastor era rígido porque ele, na verdade, ele lia as mensagens, né? Os pastores da mensagem não pregam. Eles fazem uma oratória, se a leitura deles é boa, a leitura sai melhor, mas eles não pregam. Eles leem a mensagem e dão os gritos que é para acordar a igreja. Mas, então, assim, eu sempre desejei ouvir um pastor pregando de verdade, colocando um sermão, contando as histórias da Bíblia, porque, assim, eu, como sou profissional de letras, sou professora,
sempre que eu leio que alguém está me contando alguma coisa, eu vou imaginando a cena e os fatos. Faço essa análise, né? Então, eu sonhava muito com esse tipo de pregação. E quando tinha essa pregação eloquente na igreja, eu gostava muito. Eu gostava muito das pregações do Luiz Mendes e eu gostava muito do saudoso pastor Edmar Siqueira. Eu gostava das pregações deles, avivada, e às vezes ele deixava a mensagem de lado, lia um pouquinho ali, mas e se inspirava e falava mesmo de coração. E eu gostava dessa parte. Sentia falta disso aqui. E voltando a essa questão que você estava falando, né, que estava protegendo a sua irmã, que teve irmãs que receberam caronas de pastor, você sofreu algum tipo de assédio? Também, se você não quiser responder essa pergunta, tudo bem. Ou você já sofreu algum tipo de assédio, ou você viu alguém sofrendo isso? Como foi? Se isso teve impacto, como posso dizer, se a mensagem trouxe, como eu posso formular a pergunta? Se você acha que a causa disso pode ter sido por causa da mensagem ou não, se a mensagem influencia algum tipo de assédio também. A doutrina da mensagem, ela deixa uma mulher muito fragilizada e acuada. Eu nunca sofri, por isso que eu estou te falando, eu acho que eu sempre assustei, eu sempre causava medo até nos rapazes, imagine nos pastores. Então, assim, eu fui uma pessoa, assim, muito extrovertida. Eu acho que o pastor pensou assim, gente, se eu chegar nessa mulher e falar alguma coisa, ela vai abrir a boca, vai contar. E eu tinha uma paixão, eu tinha um namorado que eu gostava muito, né? E tudo que acontecia, assim, que eu precisava, eu ir lá falar no pastor. Então, assim, eu nunca senti isso da parte dele, tá? Eu nunca senti. E nunca percebi essas coisas, porque eu ia no culto, louvava, adorava, ia embora. Então, para mim, estava tudo 100%, tudo ok. Mas quando surgiu essas coisas, eu não espantei, porque às vezes, né, teve uma vez que eu me aproximei do pastor e fui levar uma flor para ele no aniversário. Quando ele queria ser mal educado, sem educação, grosso, estúpido, ele era e não media palavras para isso, não. Uma vez a gente era tão idiota, tão boba, no aniversário dele, te falando, era a pessoa mais importante depois dos meus pais. Às vezes, eu sei que minha irmã menosprezou meu pai por causa do pastor Joaquim. Tipo assim, meu pai, porque saiu da igreja, desviou, ele não suportava ouvir a voz da aclamação. Quando começava, meu pai falava horrores. A gente falava, gente, meu pai está possuído, meu pai não está espiritualmente bem, né? E aí, quando ele casou com a moça mais nova, e meu pai falava, ele casou com uma cocotinha, desse jeito. Meu pai era aqueles homens antigos de falava, né? Então, assim, então eu acho que é por isso que a gente não teve esse assédio, mas eu percebi, assim, que algumas irmãs ali sempre foi muito... Não foram elas, e se viram subjugadas, e muitas irmãs que eu acho que aceitaram essa condição de estar com ele como mulher, elas porque elas se sentiam privilegiadas, na verdade, juro para você, porque o endeusamento que se fazia daquele homem, daquela igreja, só quem morou em Goiânia, ou quem viveu bem de perto, sabe. Hoje eu vejo que nós éramos pessoas doentes, nós éramos pessoas adoecidas de alma e de espírito, nós éramos pessoas doentes. A gente sempre endeusou mais o homem do que a Deus, a gente sempre acreditou mais na mensagem do que em qualquer outra coisa. Essas pessoas que estão na igreja hoje, na mensagem, a maioria, Ana, elas não leem a Bíblia. Depois que eu saí da mensagem, acho que já é a terceira vez que a gente está lendo a Bíblia toda. E cada vez que a gente vai ler, a gente descobre uma coisa mais preciosa e mais linda. E essas pessoas são doentes. Eu te falo porque eu fui uma dessas pessoas. Quando aconteceu tudo isso, eu me vi sem chão. Eu me vi
perdida, perdida. Tudo que era mais importante na minha vida, o que eu mais tinha orgulho de conhecer e de pertencer, foi me tirado o chão. Eu comecei a querer não a crer mais em Deus, porque eu pensava, como Deus me deixou ser enganada desse jeito? Oi, não foi Deus, fui eu. Era eu quem ia na igreja, Ana, e acreditava em tudo que o pastor me falava. Era eu que ia à igreja e ouvia a leitura das mensagens e dizia amém. Era eu que ouvia que a mulher do presunto deveria ser humilhada, catar as coisas e até levar uns bofetão, né? Mas manter ali porque ali ia conquistar o marido e ia convencer ele por causa disso. Fui eu quem acreditei que a vaca que tinha que a mulher que passava lápis no olho era considerada a vaca selvagem, é a vaca que não paria e que não amamentava. Fui eu quem acreditei em tudo isso. Eu li, eu pesquisei, eu busquei na Bíblia? Não. Então, por favor, não culpe Deus. Eu quis culpar Deus no início. Como que Deus me deixou ser enganada? Eu adorava aquilo. Era minha vida. E aí, depois, você quer desacreditar em Deus, você quer ir seguir para outras religiões ocultas e não sei o quê, buscar. Graças a Deus, a gente foi ajudado por alguém que também saiu de lá, que é o pastor Júnior Fialho. Não endeuso ele é homem, ele é falho, ele é mortal, ele é carnal e ele é passível de errar. E ele vai errar. Ele vai errar, ele já errou, ele vai errar de novo, de novo, de novo. Só que é o seguinte, é uma pessoa que tem amor pelos outros, é uma pessoa que está ensinando as pessoas a se amarem, a respeitarem umas às outras, a buscarem conhecimento. A gente hoje é como os irmãos de Bereia. O pastor vai falar, opa, peraí, deixa eu consultar aqui, ó. Tá assim não. Então, que nós sejamos como os irmãos bereanos, que nós possamos buscar conhecimento, não só ouvir e dizer amém. O que a gente achar estranho, opa, peraí, é aquilo. O que é essencial para a minha salvação, para alegrar a Deus? É obediência. É essencial algumas coisas que a gente tem divergência, porque, olha, a Bíblia, para mim, eu estou lendo isso daqui. Não, mas é isso daqui, Raquel. Isso vai fazer diferença na hora da gente ir embora da salvação? Não. Então, não tem problema. Ah, Raquel, eu acho que você usar brinco, pintar sua unha, usar um batom, não é correto. Irmão, eu te provo na Bíblia que não tem nada a ver. Mas mesmo assim, se você achar que é errado, isso é essencial para a minha salvação? Não. Não é. O que é essencial para a minha salvação é obediência, amar o próximo como a mim mesma, fazer bem para as pessoas. Essas ações sociais que eu tenho visto a igreja fazer, que as pessoas têm feito, a minha irmã foi curada de depressão, fazendo uma ação social. Você é curada de coisas que você nem imagine. Dar para as pessoas, se doar para as pessoas, tem cura nisso, gente. Tem cura. Por isso que muitas pessoas que são espíritas, pessoas que uma doutrina que eu não considero correta de acordo com a Bíblia, são abençoadas e são felizes e têm paz, porque elas se doam, elas se dão para as pessoas. E Deus vê isso. Agora você, se achar que a última bolacha do pacote, a última bolacha é quebrada, tá? Antes que eu lhe diga. E a primeira também. Então, assim, não se ache, irmão. Seja humilde, seja você mesma. É isso que Deus quer de você. E o que você sentir em você que não está em acordo com Deus, peça a Ele para mudar em você, que você consegue. E faça essa mudança você também. Nossa, eu falo demais. Tá tranquilo. Você falando de não ser a última bolacha do pacote, de outras religiões serem caridosos, né? Porque os espíritas, eles têm muito essa questão da caridade. Os católicos também são muito caridosos. E assim, é uma coisa que Jesus ensina,
que é amar uns aos outros e amar até os nossos inimigos. E muitos cristãos não fazem isso, né? Amam aqueles que lhe convém amar, mas na verdade é para amar todos, né? E amar a todos, gostar de poucos e conviver com aqueles que são necessários. Muito bem. Irmã, voltando a essa questão da mensagem, como você saiu e foi descobrindo também muitas coisas a respeito de William Branham, assim, qual foi das mentiras de William Branham que você achou mais absurda, assim? Que você acreditava muito, depois quando você descobriu, você ficou chocada, assim? O Rio Raio. Porque é uma mensagem que me marcou muito, que ele falava, essa é a espada do rei, encaixava na mão do Branham, de Jesus. E aí, o Branham, nessa hora, estava em outro lugar, foi por causa do cara da Klux Klan, e aquela louca, gente, como eu era burra, como eu fui inocente de tudo isso. E aí, uma coisa das mentiras da mensagem que você falou, eu sou fã número 1 de Martin Luther King. Para mim, ele e me ajuda, aquele que ficou preso na África, que virou presidente depois? Meu Deus, um branco. Bom, enfim, são duas pessoas, uma que lutou contra a segregação, né, e o apartheid e tudo mais. Então, assim... Nelson Mandela? Não? Obrigado, Nelson Mandela. Nelson Mandela e Martin Luther King são os dois seres humanos mais admiráveis que eu acho que nasceram, e o Ariano Suassuna aqui no Brasil, né? Mas é tudo bem, outra coisa. E aí, assim, aí você pega as mensagens que fala, e eu já vi de Goiânia, de púlpito, tá? Falar que o irmão negro, a irmã branca não pode casar com o irmão negro, porque ia enfraquecer a raça negra. Tô entendendo. Que enfraquecer a raça, que ia mudar tudo. Para começar, a raça de cachorro, né? Não vamos entrar nessa questão. Mas aí, fã e admiradora de Martin Luther King, como eu sou, aí você pega mensagens e vê que ele lutava contra aquilo, ele ia de encontro ao que Martin Luther King pregava e acreditava. Eu falo, gente, como é que eu pude? Eu não via isso na época. Como é que eu pude admirar e crer numa mensagem que era contra a coisa mais linda que era pregada por Martin Luther King, que era a igualdade entre as pessoas? I have a dream. Eu tenho um sonho de que as pessoas sejam iguais. Eu tenho um sonho de que as crianças brancas possam estudar nas escolas com as crianças negras, né, que as negras estudem juntas e que sejam amigas. Gente, o homem pregava contra isso. Ele era contra Martin Luther King. Dá para você entender a loucura, a insanidade que a gente viveu, que eu vivi, e que você que ainda está nessa mensagem vive? Vai ler quem foi Martin Luther King, vai ler quem foi Nelson Mandela, quanto tempo ele ficou preso, sofreu, porque era contra isso tudo. Ele lutava pelos direitos das pessoas, e me admira pessoas que são negras de cor. Eu já me admiro eu ter feito isso, mas você, que é uma pessoa de cor, que é negra, vá ler a história de Martin Luther King, de Nelson Mandela, como esses homens lutaram para que você tivesse tantos direitos hoje, coisa contrária, e o Mombrana pregava contrária a tudo isso. Ele era contra esse movimento. Loucura, né? Insanidade. É verdade, ele assim, os branamistas, eles dizem que ele não foi, nossa, a palavra me fugiu. Isso, tá difícil de falar a palavra aqui. Mas assim, você pega as mensagens, ele fala claramente ali que ele concorda com a irmã que fala contra ter escolas
para brancos e negros estudarem juntos, que cada um tem que ter a sua escola. Na época, os banheiros eram separados. E a gente tem até imagem. Para você que crê nisso, e vou te falar uma coisa. É muito doído da gente ouvir isso, é muito doído. Crianças, Martin Luther King foi assassinado assim depois que ele fez o discurso I Have a Dream. Se você não conhece o teor desse discurso, lá na internet tem a tradução. Vá ler. Ele foi assassinado por causa disso. Ou seja, ele morreu por algo que ele acreditava e lutou. Brana morreu por causa de quê? E a morte dele ali, tudo como ocorreu, foi uma mentira, né? E sabe uma coisa curiosa? Eu tenho uma imagem, provavelmente eu vou colocar na edição, de uma estátua que o William Brana tinha em casa, que era de um escravo. Ele tinha uma estátua dessas em casa. Então, assim, é meio duvidoso, né? A pessoa pensar que ele não era racista, porque muitas falas dele mostram o racismo, e objetos como esse dentro de casa. Então, eu não sei como as pessoas podem defender ainda uma coisa dessas. Eu não consigo, para mim não me desce isso. Cegueira humana e cegueira espiritual, mas cegueira humana também. Porque se a pessoa ler um pouquinho, se a pessoa adquirir um pouco de conhecimento, eu vi uma postagem que foi feita no domingo, eu até estou procurando aqui para ver se eu tenho aqui, e que eu achei, assim, a coisa mais tremenda, uma das coisas mais tremendas que eu já li na minha vida. Eu não vou achar aqui, mas era mais ou menos assim. Eu vou ter que procurar e eu te mando para você tentar colocar na edição. Mas a primeira me marcou muito já, assim, ó, ignorância mais religião, igual a terrorismo. Ignorância mais pobreza. Ignorância mais pobreza. Várias coisinhas assim, sobre falando o que a falta de conhecimento mais a outra coisa somadas causam. E no final tá a solução, adquira conhecimento. Isso aí. Porque o povo padece por falta de conhecimento. Padece. É assustador o nível de ignorância das pessoas. É assustador. Eu sou vice-diretora de escola aqui em São Paulo. Eu trabalho bastante com jovens, né? E eu fico admirada, assim, eu fico encantada quando eu encontro com um jovem que gosta de estudar, que gosta de aprender da vida, das pessoas, das coisas. Se você adquirir conhecimento, mas Deus falou para Eva não olhar para a árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como que eles falam e que eles fazem para rodar, para falar para você que o conhecimento é ruim. Não é. Conhecimento te liberta. A minha mãe dizia, quando eu apresentei as coisas da mensagem, mas a dúvida é do diabo. Ai, meu Deus, a dúvida do diabo. Olha, eu não sei mais o que dizer, assim, para as pessoas que estão nessa mensagem ainda. Eu sei que é uma das perguntas que vai fazer, eu vou esperar. Mas, assim, tem coisas que machucam, tá? Tem coisas que machucam, ferem e te deixa sem explicação o porquê daquilo. Mas eu já ia entrar exatamente nesse tópico. Qual que é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão, principalmente as irmãs, né? Que estão dentro da mensagem, e também uma mensagem para quem já está fora da mensagem. Porque às vezes a pessoa se sente perdida, às vezes a pessoa diz, eu perdi tempo da minha vida da mensagem, às vezes acaba até entrando em uma depressão, coisa do tipo. Então, deixe uma mensagem para essas pessoas, para quem está na mensagem ainda, para quem está fora da mensagem e principalmente as irmãs. Para quem está na mensagem, a minha família foi dividida, né? Eu fui a tia maravilhosa, a madrinha da tropa, que eles me chamavam, né? Meus sobrinhos e minhas sobrinhas.
Eu acompanhei o nascimento, o crescimento de todas as filhas da minha irmã mais velha, de todas elas, né? Mas as filhas da Mércia foram assim, como eu não tive filhos, né? E eu acabei assim, eu já tinha essa proximidade com elas, e como eu não tive filhos, os netos da Mércia viraram meus netos, né? As filhas da Mércia se tornaram minhas filhas. Eu sempre tive uma proximidade muito grande. E tem a Elizabeth também, que é filha da Elaine, né? Tem o João Daniel, que é meu sobrinho, filho da Elaine também. Mas esse não está mais na igreja. Esse é um dos que nem crê mais em Deus, de tanta coisa que ele viu e ouviu. A Elizabeth me excluiu do WhatsApp por causa da mensagem. A filha do meio da Mércia, quando casou, ela veio morar em São Paulo. Eu fui mãe dela, eu fui tudo para ela, me chamava de Mames Kel. Eu e meu marido dávamos todo apoio e suporte para ela. E hoje as costas foram viradas, não só para mim, para a mãe delas também. Mas o motivo maior foi a mensagem, foi a doutrina. Eu só tenho contato com a mais velha, assim, que eu falo bastante, que ainda tem amizade, que me ama, mas a gente não toca nesse assunto, a gente não toca, mas ela sabe muito bem minha posição, que é a sunamita. E o que eu falo para elas? Eu amo vocês, de todo o meu coração. Eu não só amo, eu gosto, né? Porque gostar é mais do que amar. A gente ama todos e gosta de poucos. Vocês foram consideradas minhas filhas e vocês viraram as costas para mim, para a mãe, para a avó. Minha mãe tem 82 anos. Os netos, os bisnetos não frequentam a casa da minha mãe. Meu pai faleceu em 2019. Eles moram em Goiânia. Pergunta quanto tempo faz que eles não vê a avó Mercedes? Quanto tempo faz que eles não vão na casa da mãe deles? Porque a Mércia mora com a minha mãe, né? E quanto tempo que faz que eles não vêm? Isso é amor? Isso é amor? Isso não é amor, gente. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Vocês que estão na mensagem, eu estou falando da minha família, mas tem muitas famílias assim. Amar mais um pastor que nem sabe que você existe, um pastor que já morreu, um homem que não soube da sua existência, que foi um mentiroso, que aproveitou de doutrinas para fazer a sua doutrina, enganar as pessoas, ganhar fama, dinheiro e sabe-se mais o quê? É muito triste, dói muito, dói, machuca. A gente anula, a gente faz de conta que não existe, que está tudo bem, mas lá no fundo a gente sente falta, dói. Quando eu perdi o meu bebê, eu tinha comprado berço, um monte de coisa, eu estava de 5 meses, eu tinha um guarda-roupa cheio de roupinhas, cheio. E aí eu guardei tudo, porque de vez em quando eu ia lá e cheirava e guardava de novo. O berço, a minha vizinha, quando eu estava no hospital tirando o bebê, a minha vizinha mandou devolver, falou, não monta, devolve que o bebê dela morreu, ela não vai ficar. E eu guardei isso durante muito tempo, foi quase 1 ano. Eu ia lá no guarda-roupa, cheirava, aí a minha vizinha falou assim, você tem que dar para alguém que Deus a tenha. E eu menti para ela, falei que eu tinha dado, que eu guardava na cômoda. E aí eu coloquei, escondi tudo dentro do guarda-roupa. Quando a Lídia ficou grávida, ela veio aqui e me contou, sentada na minha cama. Eu catei todas as roupinhas, tudo que eu tinha e dei para ela. A partir desse momento, eu alisava a barriga dessa menina. Sabe aquele amor que eu estava tendo? Eu transferi toda para aquele menino, que é o Davi. Ele foi criado aqui na minha casa, vinha para cá quase todo fim de semana, cantava comigo, brincava, eu vi crescer, eu era avó. E quando isso aconteceu, isso tudo me foi tirado. Hoje ele está com 20 anos, pergunta quem sou eu, acho que ele nem sabe mais. Então, assim, é uma coisa que machuca. Se você faz isso com algum parente seu,
saiba que por mais que ele se faça de duro, que tá tudo bem, ele sente falta. Agora, se você não sente, desculpa, eu tenho um orgulho próprio muito grande. Eu tenho um orgulho próprio muito grande. Eu choro, dói, machuca. Mas eu sou dura. E para ter o meu amor de novo, para ter a minha consideração de novo, o meu carinho de novo, vai ter que fazer por onde? Porque eu não sou fácil, não. Eu me amo, eu me valorizo, eu me gosto. Tomara que quando você mudar de opinião, não seja tarde demais. Que aí a sua família, a sua mãe, sua tia, sua avó, seu irmão, que não vai querer mais nem contato com você. Porque o que você está fazendo, você excluiu uma pessoa da sua vida por causa de uma mentira. Isso não vai te levar para o céu. Pode falar a verdade? Isso vai te levar para o inferno. Essa doutrina vai te levar para o inferno. Porque você não faz nada pelas pessoas, você não faz uma obra social, você não dá amor para sua família, você não ama o seu marido de verdade, você não tem um casamento correto, você sabe disso. Seu marido não te ama. Eu não sei para que eu estou falando isso. Mas os seus filhos não te amam de verdade. A sua vida é uma mentira. Você nunca foi você. Então, se você não é você, você não é feliz. Hoje, eu amo a Raquel que eu sou. Porque eu sei que o que eu sou é o dom que Deus me deu, a coisa mais preciosa e linda que Deus me deu, foi o dom de me comunicar com as pessoas. Eu me comunico com um jovem que é gay, eu me comunico com um jovem que é trans, eu me comunico com a pessoa que é de Umbanda. Credo, misericórdia, não. Eu tenho amor. Eu mostro para essas pessoas que eu sou diferente, que eu tenho Jesus. Se eu acho que elas estão erradas, de acordo com a minha convicção, com a minha ideologia de vida, isso não impede que eu tenha um contato de amor para com essa pessoa. Isso não me impede. Agora, quando eu viro as costas para qualquer pessoa, porque eu acho que a minha ideologia é a correta e a dela é errada, o que eu estou mostrando para ela? Que eu sou um ser humano arrogante, que eu sou intolerante. E eu não sou isso. Jesus conviveu com todo mundo. Jesus foi a pessoa mais linda desse mundo. E ele conviveu com todo mundo. Opa, peraí. Ele convivia com pessoas tortas. É as que ele mais amava. É a que estava perto dele. E, poxa, Maria Madalena fala isso, né? O que Maria Madalena fez? E o que os sacerdotes faziam? Então, gente, vocês estão no caminho errado. Para as pessoas que já saíram. As pessoas que já saíram. Jesus é maravilhoso. Deus é grandioso, é o Criador, o dono de todo o universo. Foi Ele que fez tudo, Ele fez você. Não duvide dele por causa de um erro que você cometeu. O erro foi seu. Os irmãos de Bereia, Paulo falou, os irmãos de Bereia foram checar e foram verificar se era correto o que Paulo estava falando. Agora, você acha que um qualquer vai falar uma coisa que você tem dúvida e não vai... Não, eu pastor, eu não posso falar. A Bíblia existe para você ir pegá-la e ler. Leia a Bíblia, tire suas conclusões. Se o seu pastor estiver errado, não precisa você erguer a mão lá no púlpito e desaforar, não. Você não tem contato com seu pastor, né? Desculpa, seu pastor é um Deus, você não tem nem o telefone dele, né? Você nunca foi nem na casa do seu pastor. Quando você vai para a igreja e termina o culto, você sai correndo porque seu pastor é um Deus que vocês não podem nem chegar perto. Tá errado. Deixa de ser bobo. Ele é igual você. Ele é um ser humano, ele é cheio de falhas. A única coisa que tem é que ele tem um dom ali para te ajudar, para tirar a dúvida com você, para aprender com você. Eu sou professora, eu não só ensino, eu aprendo. Então, ele também aprende com você. Tá? Então, não jogue para Deus um erro que foi seu, a vida toda. Jesus te ama, Ele é maravilhoso, Ele existe, Ele não é cosmo, Ele não é ar, Ele não é poeira, Ele não é natureza, Ele não é a força do... Ele é Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é aquele que fala para o mar, aquieta-te, o mar aquieta. Ele é aquele que fala para você, vem, e você vai. É aquele que fala para você, para, não vai agora não, que vai dar ruim, e você ouve e quieta. Então, Deus é aquela voz que fala constantemente com você. Não é o seu pastor, não. Deus é o seu Criador. E Ele existe, te ama e quer que você o adore e obedeça a Ele. Só isso.
Muito bem, irmã. E agora, para fechar com chave de ouro, deixa um recado para as irmãs, porque muitas, às vezes, têm receio de dar seu testemunho, às vezes ficam com muita dúvida no seu coração a respeito de muita coisa, principalmente, às vezes, até a questão de uso e costume, questão de ser ela mesma, de fazer algo que ela gostaria e ela não faz porque se sente oprimida, enfim, que a gente sabe que a mulher, na mensagem, ela foi ensinada a não ter voz, né? Mas deixa um recado para dar força para essas mulheres, para que elas possam ser elas mesmas, que elas possam fazer como você fez aqui, ser uma mulher de coragem. Irmãs, se descubram. Descubra quem é você, do que você gosta, o que você pensa, o que você deseja, os seus sonhos. Você que está nova, não se prenda a isso não. É mentira. Você é uma filha de Deus. Você não vai se perder, você não vai virar uma mulher pervertida porque você vai fazer uma faculdade. Você não vai virar. Sabe por quê? Porque a sementinha de Jesus está dentro do seu coração. Vou te falar uma coisa. Por que eu falo se descubra? Porque eu sei hoje, Raquel, você gosta de calça esporte, calça jeans? Não. Raquel, você gosta de pantalona? Opa, demais. Acho super top, eu sou gordinha, me cai bem. Raquel, você gosta de esmalte preto? De jeito nenhum. Não gosto. Raquel, eu estou me descobrindo o que eu gosto, o que eu quero. Raquel, você gosta de brinco de pendurar? Gosto. Você gosta de brinco de argola? Eu sei quem é Raquel, o que a Raquel gosta e a Raquel não gosta. Eu acho lindo uma mulher, e elegantíssimo as mulheres de vestido, de saia, tanto que você vê nos filmes da Europa, os filmes americanos, as mulheres mais assim, estão de vestido, uma sandália linda de salto, é mais elegante. Então, assim, irmãs, seja você, vai, assim, aí a minha mãe, quando eu furei minha orelha, fui para Goiânia, gente, imagina uma mãe, que minha mãe fala 24 horas por dia, gente. A minha mãezinha, eu te amo. Mas a minha mãe é a pessoa que mais implica. Aí virava e falava, eu sei que lá sua orelha, eu não sei que lá sua orelha, eu não sei que lá sua orelha. Eu falei, mãe, se a senhora me falar de novo, eu vou fazer mais outro furo. E aí ela falou, eu fiz mais outro furo. Aí eu fui lá e eu falei, mãe, vai falar de novo? Eu faço mais, ela não vou falar mais não. Então, assim, a minha mãezinha é uma pessoa maravilhosa, mas assim, talvez você, a sua mãe, a sua avó, sejam pessoas muito criadas de uma forma errada. Tenha amor, tenha paciência com essas pessoas que são assim. A minha mãe até hoje, ela fala, nossa, olha esmalte, Raquel, não precisa esmalte dessa cor, não. Então, assim, é o jeito, gente. A pessoa de 82 anos, que foi criada a vida inteira desse jeito, não desafia a sua família. Seja tolerante, seja paciente. E assim, não deixe ser você, mas imponha, fala, olha, assim como na nossa igreja, lá no Unidos em Cristo, quando começou assim, umas com brinco, outras com não sei o quê, começou aquele blá 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 e tititi. O pastor Júnior pregou e disse, quem usa, não condene quem não quer usar. E quem não quer usar, não condene quem usa, porque aí ficavam cobrando dele pregar a respeito de usos e costumes. Eu falei, gente, eu não posso falar para minha irmã não colocar brinco, porque a Bíblia não fala contra isso. Eu não posso falar para minha irmã deixar de se cuidar, passar uma base no rosto, alguma coisa. Se a Bíblia não fala nada sobre isso. O que você tem que fazer, irmã, é usar uma roupa decente. Isso não é só porque você é irmã, porque você é uma pessoa que se valoriza, tá? Eu falo muito para as meninas na escola que vão de cropped, né? Falo, não precisa você fazer isso para você já é linda. Você não precisa usar um decote enorme. Você não precisa coisas para chamar atenção demais. A mulher já tem uma beleza natural. A mulher é naturalmente linda, né? Mas se você se sente melhor com uma calça comprida,
A Bíblia não te condena por isso, irmã. A Bíblia não te condena por isso. Seja feliz sendo você, quem você é. Levanta a mão na igreja e louva e pula e brinca e dança e agradeça a Deus por Ele ter te feito, por você existir. E se essa mulher é maravilhosa, essa mulher que pode ser, ao mesmo tempo, a gente é médica, a gente é dentista, a gente é professora, a gente é faxineira, mas quando chega em casa, a gente cuida da nossa casa, cuida do nosso marido, cuida dos nossos filhos. Não é todo homem que dá conta disso, não. Mulher, você é maravilhosa. Então, acredite em você, seja quem você quiser ser, porque você pode ser, tá? E não deixe que ninguém tire os sonhos que você tem, tá? Peça para Deus sonhar os seus sonhos. Peça para Deus dar sempre a última palavra na sua vida, a palavra final. Porque a palavra que vem dele é a melhor. Tá com dúvida? Ore, busque entendimento, que Deus não vai deixar você sem resposta. É isso. Muito obrigada, irmã Raquel, pelo seu testemunho. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por você ter aceitado, por você ter vindo aqui dar o seu testemunho. Eu creio que vai alcançar muitas irmãs, muitas pessoas, irmãos também, com o seu testemunho. E obrigada a todos que estão apoiando o canal, que estão assistindo, estão aí dando forças para esse trabalho continuar. E se você é uma irmã que também quer ser uma irmã de coragem aqui, vir dar seu testemunho, entre em contato com o irmão Wilson para a gente marcar uma entrevista com você aqui. Ai, Ana, mas eu não gosto de aparecer em vídeo, tenho vergonha ou não me sinto à vontade. Você pode mandar o seu testemunho por escrito também. Você pode mandar via o nosso e-mail, contato@desmistificandobrana.com. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês e até a próxima.